Pessoal, recentemente rolou um Twitter com a seguinte pergunta: se você pudesse escolher um investimento para você fazer e segurar ele durante 20 anos, ou seja, para você repassar para alguém que você goste, qual investimento você escolheria para você colocar na sua carteira no dia de hoje? Esse tipo de questionamento aconteceu lá no Twitter do Faria Lima Elevator. Esse Twitter ele é focado em investimentos, tá? Ele fala muito conteúdo lá sobre investimento. E esse tipo de pergunta caiu lá nesse Twitter e gerou muito questionamento por lá. Por quê? Ele trouxe muitas opiniões diferentes. Se a gente fosse escolher um ativo para segurar durante 20 anos, qual ativo é esse que a gente escolheria para colocar na nossa carteira hoje, em 2023, e segurar ele durante 20 anos? Qual seria a melhor escolha para esse tipo de investimento a longo prazo? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no vídeo, e eu vou trazer para vocês aqui então, basicamente, respostas de vários investidores do mercado financeiro, qual foram as opiniões deles e qual foram as suas escolhas. Então, bora pro vídeo. O questionamento que rolou lá foi o seguinte, foi essa pergunta aqui: se o seu filho nascesse hoje e você fosse investir em um ativo para segurar por 20 anos e depois transferir para ele, qual seria esse ativo? Então a primeira resposta que a gente teve, sobre esse Twitter foi do André Mamed. Ele é gestor de portfólio da Lifetime Asset Management, tá? A escolha dele foi o NTN B2045. O que é esse NTN B2045? É basicamente o investimento do Tesouro Selic, que é aquele investimento que você empresta o dinheiro para o governo federal, um pré-fixado, que ele vai corrigir a inflação e vai te dar mais uma porcentagem de renda fixa. Então esse NTN B2045, resumindo, ele é o Tesouro Selic ou Tesouro IPCA. Então a escolha do André foi a escolha o NTN B2045 e ele colocou na seguinte observação: juros reais de 6% ao ano por 20 anos é extremamente atrativo como opção de investimento ao longo prazo. Já o Arthur Melo, sócio da Vita Investimentos, ele também acabou escolhendo esse pré-fixado do Tesouro Direto para segurar durante 20 anos. Ele também escolheu o NTN B2045, 2045. E ele colocou a seguinte informação: olhando sobre esse aspecto de escolher um investimento apenas e fechar o olho e esperar por 20 anos, esse momento é bom para investir em títulos de inflação no Brasil. Eles pagam quase a mesma taxa, não importa o prazo escolhido, que é algo perto de IPCA mais 5,5 ou 6. Isso é dobrar o seu capital aproximadamente em 12 anos, significa que em 20 anos, então, você vai ter quase 4 vezes o capital corrigido pela inflação. É um título seguro, emitido pelo governo e com altíssima liquidez. Então, se acontecer algum problema no meio do caminho, ainda é possível resgatá-lo. Se eu fosse escolher um ativo hoje, seria o IPCA mais para 2045. Então, essa foi a colocação aqui do Arthur Melo. Já a colocação da Carolina Tyra, que ela é gestora de carteira da Buyside Health, ela escolheu o índice Nasdaq, que é a bolsa lá dos Estados Unidos. Ela colocou assim: para um horizonte de 20 anos e para uma pessoa muito jovem, faz sentido investir no mercado acionário, ao mercado em dólar e na maior economia do planeta. O lado bom de investir em um índice como o Nasdaq é que você sempre estará alocado nas principais empresas de tecnologia do mundo. Além disso, com alguma diversificação geográfica, dado que, apesar de haver uma concentração maior nos Estados Unidos, as companhias mais relevantes ao redor do planeta
buscam ser listados nesse índice. Já a colocação da Clara Sodré, né, que ela é analista de alocação e fundos da XP, ela escolheu os fundos de previdência, né? Ela colocou: se meu filho nascesse hoje e pensando no investimento em um horizonte de 20 anos, o primeiro pensamento que teria era sobre o que pode mudar nesse tempo, porque pode ocorrer mudanças estruturais significativas no cenário macroeconômico. Dessa forma, não é recomendado concentrar os recursos em um único ativo, né? Então ela já pensou mais para um lado aqui de diversificar. E ainda acrescentou: uma solução que serve tanto para os investidores iniciantes quanto os mais experientes são os fundos de investimento, sendo alternativa para quem deseja diversificar sua carteira de investimento e contar com a gestão ativa e experiente. Mas nesse caso, investiria em uma carteira diversificada de fundos de previdência, pela vantagem tributária de longo prazo, podendo chegar a uma alíquota de 10% de imposto de renda, além de não ter come-cotas. Então aqui ela já começou a fazer uma explicação mais ampla porque ela escolheria fundos de investimento. E ainda acrescentou: uma outra questão relevante é que apenas os fundos de previdência permitem portabilidade sem necessidade de resgate, pagamento de imposto de renda. Então, ao longo dos 20 anos, é possível ter flexibilidade para mudar de classe de ativo sem precisar se preocupar com custos, uma alternativa com muitas vantagens operacionais e tributárias. Então, essa foi a colocação e escolha dela, né, que foram os fundos de investimentos. Já a colocação aqui, né, de mais um expert, que é o Jean Mello, né, sócio da AGF Ações que Garante o Futuro, né, que são lá do Luiz Barsi, né, não sei se vocês conhecem. Ele colocou assim: eu escolheria a Klabin, tá? Por que a Klabin? A Klabin atua em um setor fundamental para a sociedade, que é o papel e celulose. E colocou: apesar de não ser uma empresa do BEST, né, que é a sigla que eles utilizam para Banco, Energia, Saneamento e Telecom, se provou muito resiliente ao longo do tempo. A empresa, com seus 124 anos de existência, conseguiu passar por todo tipo de cenário econômico e se inovar dentro do seu setor de atuação, trazendo tecnologia e eficiência em suas operações. Tem comprometimento socioambiental e com grandes projetos pela frente, com possibilidade de maiores lucros e, consequentemente, mais dividendos aos acionistas. Então essa foi a colocação de vários profissionais do mercado financeiro, aonde eles colocariam, né, fariam um investimento pensando em 20 anos futuros. Então foi muito bacana aqui essa colocação, porque a gente consegue ter uma visão macro de como os investidores, né, de como os grandes players do mercado estão pensando em relação ao futuro, né, aonde você colocaria, né, os seus ovos ali, em qual cesta você escolheria. E você já parou para pensar, se você fosse fazer um investimento de longo prazo, longa data, aonde você colocaria seus investimentos? Parou para pensar? Então escreva embaixo aí, comenta aonde você escolheria colocar seus investimentos, pensando em uma data futura, aonde você escolheria. Você ia para uma renda fixa, uma renda variável, ou ia para uma previdência privada também, pensando no futuro. Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, desce o dedão no like e até o próximo vídeo. Valeu!